Minha rapaziada, como diz o título do vídeo, bom resultado, mas alguns dos mesmos problemas que vêm nos assombrando. O Atlético empata com o Bragantino fora de casa, volto a reforçar. Acho que é um resultado expressivo, acho que se a gente for falar de resultados nesse início de campeonato, a gente fala de um Atlético conquistando 7 de 12 pontos, entendendo o contexto que teve o jogo do Corinthians, o Atlético poderia estar invicto. Acho que é um início muito competitivo, não sei se é um início de grandes atuações. Então a gente vai avaliar bastante o que foi esse jogo, vou pedir para deixar o like, cara, é de graça. É de graça, deixa o like, velho. O que custa? Se inscreve no canal, dá essa moral pra mim. Se você acha que vale apoiar o meu canal, tem um clube de membros aqui, R$5. Apoia meu trabalho, beleza? Rapaziada, é o seguinte, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Eu não consigo avaliar esse jogo do Atlético como um bom jogo. E eu não acho que foi pela parte defensiva. Eu acho que foi novamente um jogo aquém do Atlético ofensivamente. E é algo que me preocupa muito. Me preocupa a falta de repertório de jogadas que esse time tem. Porque é um gira a bola pra cá, gira a bola pra lá, sem muita objetividade. Sem muita capacidade de entrar em zona de finalização, como a gente entra no gol do Julimar. Quantas bolas você viu o Atlético tendo possibilidade de finalizar na entrada da área? São pouquíssimas. E as que tiveram levaram perigo, como por exemplo a do Viveiros no começo do segundo tempo. Então acho que o Atlético ele precisa ter mais caminhos para chegar ao gol e ter mais ímpeto, velho. Ter mais ímpeto. Cara, tem condição de finalizar? Finaliza. Porque a finalização não necessariamente vai gerar um gol, mas gera um rebote, gera uma situação. E eu entendo que o Atlético não quer perder a posse de bola para tomar contra-ataque nessas finalizações meio arriscadas. Mas o que a gente fala é de um Atlético que, beleza, achou um gol, poderia ter achado outro, mas durante boa parte do jogo, ele acaba sendo um time arame liso. O Atlético é um time arame liso e eu acho que o Odair vai ter 15 dias para resolver isso. Porque a gente se defende razoavelmente bem. Então, se a gente conseguir alinhar essa defesa competitiva com um ataque que melhora, eu acho que a gente vai ter um time que vai ter mais facilidade nesses jogos, vai ter mais facilidade de pontuar. E aí a gente também precisa falar, talvez, do nosso grande protagonista no campeonato, mas a gente precisa desse adendo. Bicho, o Viveiros já tá com saldo negativo nesse sentido de perder gol. O Viveiros não pode seguir perdendo tantos gols como ele vem perdendo. Porque a gente vem de uma sequência de 2 derrotas e 1 empate, né? Contra o Corinthians, o Julimar poderia ter aberto o placar. Contra o Londrina, a gente teve algumas chances, com o Renan e tudo mais, poderia ter aberto o placar. E agora, mais uma vez, o Viveiros teve uma chance clara que ele não concretiza. E abrir o placar para o Atlético é importantíssimo. Porque você se fecha e joga em transição nas costas do adversário, que vai se expor ainda mais. A gente teve poucos momentos do Bragantino, apesar da escalação ofensiva, se expondo. Mas se eles saíssem com o 0-1, né, pro Atlético no placar, eu acho que a gente poderia ter uma possibilidade muito maior de aproveitar essas falhas. Então fica meu apelo aí ao Kevin Viveiros, acerta o gol, cara. Pelo amor de Deus, acerta o gol. Gerou a expulsão, eu sei, condiciona muito o jogo do Atlético, eu sei. Da agonia a gente vê o Atlético cruzando bola na área pro Viveiros, eu sei. Mas no final das contas, a gente precisa de uma maior efetividade do Kevin Viveiros. E, cara, o primeiro tempo o Atlético produziu muito pouco, né? No segundo tempo, com a entrada do Julimar e a entrada do Schete, o time começa a ter um pouquinho mais de agressividade. Acho que o Julimar, além do gol, acabou entrando muito bem, né? Já no primeiro minuto bota uma bola na frente, dá um tapa e consegue gerar uma situação de gol. Pro nosso momento que a gente está vivendo de uma inoperância ofensiva, o que o Julimar fez já foi importante, caiu pela direita, caiu pela esquerda quando estava jogando como segundo atacante, gente. O Julimar não pode ser ponta, não pode ficar aberto. A posição do Julimar é ser segundo atacante, é estar perto do Viveiros, é estar em condição de finalizar.
Ele se entende bem com o Viveiros e, mais do que isso, ele traz um pouquinho de poderio de finalização pra gente. Aí, óbvio que no segundo tempo esse ímpeto do Atlético tem muito a ver com a expulsão, a primeira e a segunda expulsão do time do Bragantino. O Atlético foi empurrando o Bragantino para trás, usando muitos laterais, né? Você teve o Esquivel sendo muito utilizado no momento de mais chuva. O Zapelli também tentando controlar o jogo e tudo mais. E o Odair faz uma mudança importante para mim, que é João e Dudu entrando, que também acho que é um ponto de elogio legal pra gente fazer. Acho que os dois conseguiram fazer a circulação de bola do Atlético ser mais efetiva do que quando a gente tinha Portija e Zapelli. Muito mais pelo Portija, que eu acho que também não fez um grande jogo. Mas acho que o João e o Dudu entraram com personalidade, tentando finalizar. Mas o João finalizou errado. Mas eu acho que falta esse ímpeto, falta essa capacidade. O João participa, querendo ou não, da construção do gol, né? E o Dudu muito bem ali interagindo pelo lado esquerdo com o Lucas Esquivel. Eu acho que foi uma das melhores atuações do Dudu na temporada, o que mostra que a gente pode ter a bola com os jogadores certos. Quando você opta por um meio com Portija, Luiz Gustavo e o Zapelli, falta companhia para o Zapelli interagir, falta companhia para o Zapelli se sentir mais confortável ali. Quando você bota João e Dudu e um volante, é aquilo que eu falei no pré-jogo. Você traz mais capacidade de associação com dois jogadores mais criativos. Então gostei da entrada dos dois. Leozinho mais uma vez inoperante. O Mendonça não tem como jogar de segundo atacante, gente. O Mendonça precisa de campo aberto para tentar produzir alguma coisa. O Mendonça de segundo atacante é extremamente inoperante. Ele não consegue correr, ele não consegue disparar, ele não consegue ser lançado. Fica uma situação, cara, que agonia. Que agonia. Acho que foi mais uma boa atuação do Teran, mais uma boa atuação do Arthur, mais uma boa atuação da Aguirre. Acho que o gol que a gente toma, enfim, a barreira abre ali, se eu não me engano foi o Luiz Gustavo, mas o Santos talvez poderia ter ido melhor na bola, mas, assim, calma, acho que é um bom início de campeonato. Lembrando, a meta é 45 pontos, faltam 34 rodadas e o Atlético precisa de 36. Tá bom, mas precisa melhorar e esse time pode melhorar. Esse time pode ter mais capacidade de fazer mais, de levar mais perigo ao gol adversário, de ter mais eficiência nesse jogo de transição. A gente fala muito sobre o jogo de transição, mas assim, é um jogo que a gente precisa aprimorar também e tentar sempre evoluir. O que me dá esperança de evolução no trabalho do Odair é saber que, por exemplo, ano passado foi um trabalho que foi crescendo, né? Que foi evoluindo, que foi melhorando, que foi se estabelecendo. Acho que hoje é uma boa notícia a volta do 3-5-2. Acho que o esquema tem que ser esse mesmo. Eu faria algumas mudanças. Benavides como zagueiro, talvez também, mas até pela assistência, deixa o Benavides como zagueiro, Mendonça como ala, Julimar como segundo atacante. Acho que o time ficaria mais equilibrado e o João no meio. Mas tá bom, pontuamos, pontuar sempre é muito importante, 7 pontos em 12. Se a gente continuar com essa média, a gente se classifica para a competição internacional, mas para continuar com essa média, eficiência. Pelo amor de Deus, Atlético. Acerta o gol, Viveiros.